Vamos falar um pouco sobre as novas tecnologias e tratamentos para o diabetes tipo 1. O assunto é de interesse de todos. Não existem pais ou pacientes que não se perguntem o que está sendo feito no mundo em relação a pesquisas e tratamentos nesse campo. Para começar, vamos conhecer as novidades que estão sendo pesquisadas. Nós temos muitas novidades no tratamento do diabetes. Algumas dessas novidades nós estaremos comentando com vocês a partir de agora. Por exemplo, há novas insulinas chegando no mercado. Um futuro próximo nós teremos terapias provavelmente curativas para o diabetes tipo 1, novas maneiras de tratar o diabetes, novas maneiras de administrar insulina, como insulina oral, como insulina inalada. Então, esses são temas extremamente importantes que estaremos conversando com vocês a partir de agora. Diariamente, nascem novas células beta, produtoras de insulina, no pâncreas de todas as pessoas, inclusive em quem tem diabetes tipo 1. A diferença é que as defesas do organismo de quem tem diabetes tipo 1 destroem essas células, fazendo com que falte insulina no organismo. Assim, surge o diabetes. O Dr. César vai falar mais sobre as células beta. As células beta são as células produtoras de insulina. Elas estão distribuídas no pâncreas à semelhança de pequeninos ninhos de células e elas são fundamentais no funcionamento desse órgão. No diabetes tipo 1, existe uma destruição dessas células progressiva causada pelo ataque das próprias defesas do indivíduo, que passam a não reconhecer as células beta como células da própria pessoa. Com o passar de semanas, meses e eventualmente anos, a produção de insulina vai decrescendo, a população dessas células vai diminuindo e daí surge o diabetes. É importante nós entendermos esse mecanismo porque a ciência está ativamente buscando entender com mais detalhes esse processo para que a gente consiga, a curto, médio prazo, uma terapia eficaz, quem sabe a cura dessa forma tão grave de diabetes. Vamos falar agora sobre duas outras tecnologias em franco desenvolvimento para o tratamento do diabetes e quem sabe a cura do mesmo. Uma delas é a imunoterapia. Nós sabemos que o diabetes tipo 1 ele surge por um mecanismo imunológico de autoagressão, ou seja, é a imunidade da própria pessoa que agride as células produtoras de insulina. Então, de forma sintética, a imunoterapia visa modular, modificar a resposta imunológica do indivíduo frente às suas próprias células. Além da imunoterapia, uma outra linha de pesquisa em franco desenvolvimento atualmente, visando preservar e recuperar as células produtoras de insulina, é a terapia gênica. O que vem a ser essa terapia? Os genes, como nós sabemos, são aquele material que nós herdamos dos nossos ancestrais, material esse genético que é fundamental para o funcionamento das nossas células. Esse material genético são os genes que funcionam como programas para o correto funcionamento das células do nosso corpo. No indivíduo com diabetes tipo 1, a programação do sistema imune, das células do sistema imune dessa pessoa está desarticulada, de tal forma que ela passa a agredir células que são suas, como as células beta. O objetivo, então, da terapia gênica é desenvolver tecnologia para modificar a expressão desses genes no sistema imune e fazer com que as células que anteriormente atacavam as células beta deixem de imprimir essa agressão que leva à destruição progressiva dessas células e ao aparecimento do diabetes. Mas, Dr. César, é possível recuperar as células beta que já estão destruídas? Conta pra gente o que existe de pesquisa nesse campo. Existem sim muitas pesquisas em desenvolvimento visando desenvolver tecnologia para substituir as células beta, que são as células que são destruídas no diabetes tipo 1. Uma dessas tecnologias é o próprio transplante de pâncreas, cuja maior dificuldade a nível mundial é a obtenção de doadores. Ele é um órgão de difícil manejo, de difícil manuseio e ainda não é uma terapia que a gente indique simplesmente para a cura do diabetes. Entretanto, quando o indivíduo já necessita de um rim,
eventualmente ele pode, junto, receber um pâncreas e a própria medicação anti-rejeição será útil para os dois órgãos. Uma outra abordagem é a terapia com ilhotas pancreáticas. Diferentemente de todo o pâncreas, as ilhotas são os ninhos de células que possuem as células beta. Essas ilhotas elas podem ser retiradas de pâncreas de doadores, purificadas e podem ser transferidas para o indivíduo com diabetes. É uma forma de tratamento bastante simples, de baixo risco, mas ainda o custo muito alto. E a maior dificuldade é a gente obter, ao mesmo tempo, 2, 3 doadores para que a gente consiga um número suficiente de células para que essa terapia efetivamente cure o diabetes. Eu falei cura, mas na verdade o que se sabe sobre a terapia de ilhotas é que ela é um tratamento temporário. Depois de alguns anos é necessário a gente refazer o transplante de ilhotas para que o indivíduo permaneça sem a necessidade de insulinas. E uma outra linha de atuação, um outro campo de muito interesse em pesquisa é o desenvolvimento da tecnologia das células-tronco, que são células que todos nós possuímos no nosso corpo, inclusive a pessoa que tem diabetes, mas pode existir outras fontes dessas células-tronco, como embriões congelados, como cordões umbilicais. Muito bem, a célula-tronco é uma célula capaz de se desenvolver, de se diferenciar, de se transformar em qualquer outra célula do nosso corpo, inclusive a célula produtora de insulina, que é a célula beta. Está sendo feito um grande esforço a nível internacional, envolvendo muitos grupos de pesquisa, procurando desenvolver essa tecnologia, e a cura do diabetes passa, sem dúvida nenhuma, pela terapia com célula-tronco. As novas insulinas são um campo de pesquisa que está avançando muito. Quer ver? Antes de falarmos nas novas insulinas, cabe lembrarmos que já houve um grande avanço no tratamento do diabetes com a descoberta da insulina 90 anos atrás, porque antes disso o diabetes era uma doença fatal, 100% fatal em todos os casos. De uma década para cá, houve um grande desenvolvimento de novas insulinas, chamadas de análogos de insulina. Essas insulinas são semissintéticas, elas são modificações da insulina natural. Um grupo desses análogos se chama insulina de ação prolongada ou insulinas de ação prolongada, cujas vantagens são possibilidade de aplicar uma, eventualmente 2 vezes ao dia e não 3, como habitualmente se faz com as insulinas mais antigas. E a grande vantagem desses análogos é a redução da ocorrência de hipoglicemias, que é o principal efeito adverso da insulinoterapia. Um outro grupo de insulinas semissintéticas são as insulinas ultra rápidas, que são utilizadas às refeições para o indivíduo se alimentar ou para corrigir testes excessivamente elevados. Como principais benefícios dessas insulinas, podemos citar o seu início rápido de ação, a sua duração mais curta de ação, que diminui o risco de hipoglicemias no intervalo entre as refeições. Portanto, elas permitem um melhor controle das glicemias, da taxa de açúcar no sangue após as refeições. Tanto os análogos lentos como as insulinas ultra-rápidas têm a desvantagem de terem um maior custo e algumas delas não podem ser misturadas entre si. Algumas empresas estão desenvolvendo insulinas não injetáveis. Vamos conhecer as principais? Insulina inalada. Insulina via oral, que não é destruída pelo suco gástrico. Insulina bucal, que funciona por spray. Insulina em adesivo. Todas essas insulinas ainda passam por fases de testes e algumas delas logo vão estar no mercado. Novos dispositivos para medir a glicose também estão sendo pesquisados. Para medir a glicose, e cabe aqui a gente ressaltar que para que nós consigamos fazer um tratamento efetivo do diabetes são necessárias 3 ou 4 aferições da taxa de açúcar do sangue ao dia, estão sendo desenvolvidos novos dispositivos, principalmente dispositivos não invasivos, que não necessitem da gota de sangue para que se possa medir a taxa de açúcar no sangue. Entre esses dispositivos, nós podemos citar os chamados CGMs, que são monitores contínuos de glicose, que estão se popularizando, estão se tornando cada vez mais compactos,
Os seus preços estão se tornando mais acessíveis e nós provavelmente veremos nos próximos anos a utilização desse dispositivo crescer muito e muito. Os dispositivos compactos para uso doméstico também estão em franco desenvolvimento. Está sendo desenvolvida tecnologia de ultrassom, tecnologia com infravermelho, principalmente com o objetivo de nós não necessitarmos da gota de sangue para a realização desse exame. Bombas de insulina são atualmente os equipamentos mais modernos no tratamento do diabetes tipo 1 e vão ficar cada vez mais inteligentes. As bombas de insulina já são muito inteligentes e os próximos anos provavelmente irá revolucionar essa tecnologia. Uma das primeiras bombas desenvolvidas na década de 50 tinha o tamanho de uma mochila. Atualmente as bombas são dispositivos compactos, do tamanho de um celular, extremamente precisas, extremamente eficientes. Elas dispõem de uma série de dispositivos de alarme e são consideradas hoje o padrão ouro para o tratamento do diabetes. Em alguns países, como a Alemanha, 70% dos pacientes com diabetes tipo 1 utilizam o sistema de bomba de insulina e não mais as múltiplas doses injetáveis. Ainda no nosso meio, o custo desses equipamentos é caro, talvez esse seja o maior impedimento aqui no nosso meio para o seu uso mais generalizado. Sinteticamente, nós podemos dizer que as bombas atuais estão a um passo daquilo que nós chamamos de pâncreas artificial, que será um dispositivo capaz de simultaneamente, ao mesmo tempo, então, medir a taxa de açúcar no sangue, calcular a dose que é necessária para aquela refeição ou para aquela correção de determinado teste e administrar de maneira precisa a dose previamente calculada. Atualmente as bombas são muito compactas, o seu tamanho está diminuindo grandemente, o seu custo vem diminuindo grandemente. Ainda no nosso meio nós temos essa dificuldade relacionada ao custo e ao acesso a esses dispositivos via gestor público. Nos próximos anos, nós teremos bombas implantáveis, bombas em adesivos, bombas de pequeno porte. Atualmente elas são controladas, alguns dos modelos podem ser controladas por controle remoto. O importante é nós frisarmos que elas são efetivas, são precisas, são confiáveis. A gente conheceu um pouco das novas tecnologias e novos tratamentos para o diabetes tipo 1. Na medicina, as novidades exigem tempo, persistência e muito trabalho em conjunto. Por isso, o que hoje parece um futuro distante, amanhã pode se tornar realidade. O importante é saber que o tratamento para o diabetes irá evoluir sempre. Enquanto isso, devemos seguir com o tratamento diário, mantendo o diabetes tipo 1 controlado.